Boa noite, queridos. Estamos em mais uma Quarta da Paz, mais um momento que a Unipaz oferece para a comunidade um trabalho, uma vivência das que a Unipaz trabalha para desenvolver a cultura de paz, a não violência, a inteireza. E esta Quarta da Paz vai trazer um assunto que, a mim, particularmente, toca profundamente. Pessoas que agem fazendo a paz acontecer com ações concretas com aqueles invisíveis, aqueles que a maioria das pessoas não enxerga. E eu fico até emocionada de estar aqui apresentando isso, porque é um lindíssimo, importante trabalho. Antes de apresentar as pessoas que fazem esse trabalho, eu vou só falar de um trabalho que a Unipaz tem esse mês, que também é um trabalho extremamente importante e que também não há muito quem faça. Nós temos um seminário da formação do cuidado integral da mulher madura, o curso de parteiras da maturidade,
se fala muito pouco, com objetividade, das situações que vivem as mulheres ao se encaminhar e entrar na menopausa. Se trabalha as crianças, as jovens, as grávidas, e depois pronto. E é um ciclo da vida muito importante para ser trabalhado. Então, esse nosso parceiro, o Instituto Miracunhã, desenvolve esse trabalho de extrema importância, que já está na segunda turma, dia 22 e 23 de novembro. Agora, eu vou apresentar alguém que me é muito caro, porque é um coleguinha de muitos anos, e que, como eu ouço muitos colegas falando, é uma das faces da Unipaz, sobretudo em Santa Catarina. O Jairo Salles. Olha, o currículo do Jairo é grandão a beça. Nós não vamos ficar lendo um currículo formal dele, porque tudo que ele tem para apresentar vai mostrar para vocês quem é o Jairo. Eu vou falar muito rapidinho. Ele é licenciado em filosofia, pós-graduado em arte-terapia, tem formação holística de base, formação no cuidado integral, a terapia da inteireza, é facilitador da arte de viver em paz, um seminário base da Unipaz, criada por Pierre Vaio, que faz com que as pessoas mudem o seu olhar para a vida, e prestem atenção nisso, mudar o olhar, eu sei que eles vão falar disso. É mestre Reiki, focaliza dança circular, master coach, reikiano, mestre reikiano, e eu conheci o Jairo usando suas mãos, fazendo massagens maravilhosas. Ele já era reikiano e não sabia, não tinham contado isso para ele. Jairo, querido, é um prazer estar aqui contigo, dividindo esse espaço, e com a Ivone. Eu passo a palavra para você, e você apresenta o trabalho que vocês farão, e a Ivone, por favor. Bem-vindos, queridos. Se tiverem perguntas, eu estarei aqui, anoto no chat e transmito para os colegas. Queridas, queridos, boa noite. Que prazer estar na nossa casa Unipaz. Eu reverencio a Aymara, uma mestra querida, minha focalizadora e eterna companheira, um eterno beija-flor, me soprando inspirações. E a gente está aqui essa noite para compartilhar um trabalho muito precioso. Então, eu, mais uma vez, reforço a nossa gratidão à Unipaz Santa Catarina, à Elaine, à Aymara, pela oportunidade de dar visibilidade a esse trabalho. Nós estivemos há algum tempo, Ivone e eu, na Caravana da Paz Brasil, representando a Unipaz Santa Catarina, trazendo esse trabalho que é que nós chamamos de programa Eu Melhor. É um trabalho de acolhimento com pessoas em situação de rua. E também é uma atividade por Ivone e eu sermos aprendizes Unipaz e também terapeutas sociais do Colégio Internacional dos Terapeutas, da Casa City Santa Catarina. Também é um trabalho vinculado à Unipaz, e nós temos outros voluntários, aprendizes, e estamos abertos a receber apoio também de aprendizes da Unipaz e todos que puderem chegar. Mas eu estou aqui como um colaborador voluntário, né? Porque a minha contribuição dentro de um programa muito maior que a Ivone vai apresentar para vocês, que vai desde o acolhimento de habitação e outras demandas que essa população tem. Nós temos atividades que fomentam o cuidado, o autocuidado e as artes de cuidar, né? No recorte do que eu posso contribuir, tenho levado o Reiki, a arte-terapia, as danças circulares,
E tudo isso faz parte de uma teia muito maior. Como terapeutas sociais, isso nos alcança de forma muito ampla, porque nos mostra o quão valioso é nós realmente estarmos dispostos a ouvir e a enxergar mais além. Às vezes, num espaço de cuidado, nós temos contato com dores que são legítimas, sim, dores do cotidiano, mas este espaço de cuidado com as pessoas em situação de rua, nós vamos além, nós vamos em dores que nascem de territórios que não são vistos pela grande maioria, né? Que nasce do abandono, da violência, da fome, da invisibilidade. E o que eu posso dizer é da importância na minha trajetória pessoal, também profissional, como um cuidador, essa oportunidade é o que a gente vai apresentar. Porque é o aprendizado da vida. Estar com essas pessoas, com esses mestres, é muito transformador. E então eu vou deixar que a Ivone fale do que se trata desse quadro geral de que esta amiga querida, essa mestra querida, dedica sua vida, se dedica com interesse. A Ivone é uma artista plástica, terapeuta transpessoal. Ela é coordenadora nacional da Pastoral do Povo da Rua, apaixonada pelo que é e pelo que faz, e impulsionadora do uso das práticas integrativas no cuidado com a população de rua, e é uma terapeuta social, membro do CIT, do Colégio Internacional dos Terapeutas, e também uma aprendiz Unipaz como nós, como a gente aqui nessa grande família. Então, amiga querida, a palavra é sua. Bom, boa noite. Eu sou Ivone, natural de Santa Catarina. E é isso, hoje eu tenho meu tempo todo, né, dedicado nesta direção de cuidado com a vida das pessoas que se encontram em situação de rua. É um aprendizado isso, não é um processo fácil, porque nós vivemos de um modo geral, ou eu venho de um modo geral de uma vida que as coisas são muito naturais, né? É natural a gente ter pai, mãe, casa, comida, roupa, é natural ter emprego ou não ter emprego, e se não tem a gente vai à luta, mas tem uma família que também dá um suporte, então, morar, pagar aluguel, essas coisas da rotina do cotidiano que nós temos em nossa vida, que é o que transforma a nossa vida, tudo isso parece que é uma coisa muito natural. E quando a gente começa a se relacionar com as pessoas em situação de rua, a gente vai percebendo que estas coisas não são naturais, essas coisas são fundamentais, elas são muito importantes, elas não são coisas normais na vida de qualquer pessoa. Porque ontem eu estava gravando um vídeo, e aí, no Brasil tem um registro que é feito, chamado Cadastro Único, né, o CAD Único, na assistente, que está no Ministério da Cidadania, mas está direcionado à assistência social. E aí tem cadastrado 213.371 pessoas. Meu Deus. Consta nesse cadastro, nesse mês de novembro, que são as pessoas hoje que se encontram em situação de rua no Brasil. Só que tem muitas pessoas que se encontram em situação de rua que não estão nesse cadastro.
E os cadastros também não estão atualizados, porque a gente já viu na TV, nos noticiários, que tem filas de pessoas para se cadastrar, porque o cadastro está em atraso. Então, assim, cadastrados, a gente está com 213.371. Então, não são poucas pessoas, é muita gente. Então, claro que nas ações que nós fazemos, que são, eu participo da Pastoral Nacional, é uma pastoral social, então eu estou envolvida nesse meio, mas tem muitos grupos no Brasil que se relacionam com a rua, e de todas as pessoas que se relacionam com as pessoas em situação de rua, a gente se relaciona com um grupo pequeno, né? A gente não se relaciona, não dá conta de se relacionar com as 213 mil pessoas. Então, uma grande parte das pessoas que vivem na rua não tem relação com as coisas boas que a gente vive nessa vida. Com uma boa alimentação, com um banho bom, uma cama, ou um abrigo, ou um albergue, não tem. Porque os serviços que são ofertados no Brasil, eles não são suficientes para a quantidade de pessoas que existem na rua. Mas, aí a pergunta é, se mesmo as que têm acesso ao serviço, por que não saem da rua? Por que não mudam? Por que as que estão no abrigo permanecem no abrigo? Por que as que estão no albergue permanecem no albergue? E esse povo parece que aumenta e não sai, não diminui, né? Então, uma primeira coisa é a gente pensar que a gente tem um problema social, primeiro. Né? Aí acho que se a gente entender isso, não é um problema de dependência química, não é um problema de desestrutura familiar, não é isso, é um conjunto de fatores que levam uma pessoa a fazer essa escolha ou a tomar a decisão de ir para a rua. É um conjunto de fatores. Então, encontrar uma pessoa em situação de rua não é encontrar igual a todas as outras. Cada uma tem uma individualidade, cada um tem uma história, cada um tem um motivo, e às vezes é uma soma de motivos. Vou pegar, por exemplo, enquanto eu aguardava aqui, eu li uma mensagem no telefone e diz assim, o Conselho Tutelar recolheu um menino de 9 anos, porque a mãe acabou de ir para a rua, e o pai também está na rua. Ora, mas o pai está na rua, mas hoje o pai está conosco. Nós temos um programa que é de pagamentos de moradia para pessoas que estão em situação de rua em processo muito decadente. Porque nós queremos aprender, através desse suporte à moradia, nós queremos aprender, de fato, a entender e a se relacionar com essa situação, porque a gente, se a gente não entende, a gente fica gastando dinheiro público para investir, às vezes, na moradia, e no final a pessoa volta para a rua, e a gente diz assim, não adianta, porque é todo mundo igual, eles não querem nada. Por quê? Porque a gente está entendendo que é preciso que a gente crie uma relação uma relação com esta pessoa que mova dentro dela, primeiro, um sentimento de ela gostar dela mesma, ela identificar dentro de si que ela tem um potencial de amor próprio, ela precisa, de fato, sentir que existe e que se gosta. Sentir que é gostada. E aí, consequentemente, vai gostar de todos nós. Agora, o primeiro passo precisa sentir um movimento que é o gostar de si. Porque enquanto o movimento for, gostam de mim, mas eu não estou afim. Esse não dá o passo. Então, quando nós incluímos uma casa, nós incluímos para ter tempo de nos relacionarmos com esta pessoa, na sua fragilidade, nas suas vitórias, nos seus fracassos, nos seus entusiasmos, nas suas tristezas, na sua revolta, no seu perdão, na sua gratidão, sabe? A gente quer se relacionar com esse ser intensamente.
porque aí nós também aprendemos em nossas próprias vidas que nem tudo é tão reto, é tão linear, e aprendemos também a fazermos um processo de subida e descida nas nossas esperanças. A gente adquire uma resiliência, de fato, a gente adquire uma capacidade de entendimento e de aceitação que é gigantesco, que me permite vivenciar cada momento sem me perder e sem desanimar. Que é isso, às vezes, que acontece no cotidiano, né? Então, nesse caso desse menino, o pai do menino está conosco. E o pai do menino vai estar, Jairo, amanhã conosco. E amanhã a gente vai ajudar esse pai que saiu da rua porque mora numa casa que nós alugamos, e nós vamos ajudar, impulsionar nesse pai o desejo de ir no conselho tutelar buscar o seu filho, para não perder o seu filho para a rua também. Então, amanhã a gente tem uma ação que vai fazer um bom resgate de uma criança. Então, nas nossas ações, o que eu posso dizer para vocês que é a coisa mais, para mim, assim, mais preciosa que a gente faz. Não o preciosismo não está no servir comida, no servir a roupa, e nem em arranjar emprego, mas é de desenvolvermos ações que aqueçam esse ser, que esse ser sinta dentro de si, no seu cerne, esse pequeno calor de afeto por si mesmo. Porque quando isso acontece no final de um dia de atividade, que é a hora que ele te abraça e ele te agradece profundamente, porque ele diz como a vida é linda, como a vida é bela, ele vai voltar depois para a situação de albergue, mas ele sente um calor no seu peito, e é essa sequência destes calores que vai sentindo no peito, que vai, de fato, lhe deixando mais forte, mais amoroso consigo, mais amoroso com os outros, mais amoroso com o universo. E aí tem um momento que a gente não precisa mais fazer esforço. Quando tem uma pegada, e uma palavra que me vem é essa, que não me vem outra, mas tem uma pegada interna, que quando ela acontece, nós não precisamos mais nos esforçar. Aí esta pessoa se coloca num movimento de abertura, de busca, de descoberta, de vibração, e está tão feliz que, naturalmente, eles mesmos vão buscar os outros da rua e vão dizer, vem porque ali é muito legal, vem porque foi ali que eu me achei. Então, trabalhar as terapias com a população em situação de rua, para mim é isso, assim, é esse esforço, é essa dedicação, é essa entrega da minha humanidade através do toque corporal, porque não é da mente, esse ser precisa ser tocado, é através destes gestos de toque que a amorosidade vai ganhando uma força, vai desabrochando e o processo acontece. Eu sou fã apaixonada por aplicar reiki na população de rua, por fazer massagem corporal, massagem na reflexologia nos pés, a massagem nos pés, a reflexologia podal, por fazer as técnicas de relaxamento para anti-estresse, sabe, estas coisas que aproximam, que geram essa intimidade com o seu próprio corpo. Isso é muito importante, assim, eu penso que no campo dos terapeutas e terapeutas, né, da Unipaz, é uma força que se tem de se poder contribuir com isso, assim, com uma pessoa que a gente dê conta de ter essa relação, essa pessoa, ela ativada, ela motivada, ela com o coração, com essa chama acesa, ela consegue motivar outras. E assim, de fato, o resto é luta por políticas públicas, que é quando esse ser te diz,
poxa, que legal, mas eu agora me sinto tão bem que eu não queria mais continuar na rua. Aí é a etapa seguinte. Aí é um processo de busca por políticas públicas. Então, eu não estou falando de uma coisa eu não estou dizendo que basta a gente desenvolver técnicas terapêuticas, que isso faz a pessoa sair da rua. Eu estou dizendo que isso gera um movimento, um aquecimento, um impulso, um desejo de sair da rua. E aí, é claro, aí a gente tem que buscar as parcerias para se, de fato, implantar políticas públicas nos municípios, que aí é do aluguel social, é a da habitação, é a do albergue, é a do abrigo, aí o resto é consequência que tem que acontecer, mas aí acontece com um monte de parceiros, né? Mas eu quero puxar para cá esse olhar diferenciado, é você olhar aquele ser como um ser em potencial, é uma vida que respira, tá suja, mal cheirosa, bêbada, drogada, não importa, tem vida, respira. Se respira e se for tratado e tratada com essa atenção, com essa intenção, essa vida ganha força, essa vida ressurge. E a gente depois se surpreende, se espanta quando a gente percebe, meu Deus, que diferença que é. Como você está diferente? Claro, foi uma vida de dentro para fora. O índice de violência, e veja, eu estou dizendo também que, com isto, o índice de agressividade consigo e de agressividade com os outros ou com o outro reduz, diminui, porque a agressividade é uma autodefesa, é uma punição consigo mesma. O uso de drogas nem sempre precisa de uma internação, porque o uso de drogas também reduz e se modifica, porque encontrou sentido maior. O Jairo depois deve colocar um vídeo aí com alguns depoimentos, né, das pessoas sobre isso, e nesse vídeo que ele vai colocar, vai trazer justamente isso. Foi um dia tão intenso de vivência que, quando se perceberam capazes de se amar, se desarmaram, de fato. Né? Daí eles dizem, nossa, a gente encontrou a paz. Já não precisou da arma da violência, né? Da arma da dureza, do soco, dos braços, das pernas. Bom, por enquanto isso, Jairo. Então, é tão importante o que a Ivone está relatando, né? E a gente pensa nesse campo de nutrição. E a nutrição, ela vai além, né? Nós precisamos nutrir todos os corpos, né? Nutrir a nutrição física, a nutrição mental, intelectual, cultural, emocional e espiritual, né? Então, nós temos no Colégio dos Terapeutas, uma das nossas orientações, ela passa pela ética do cuidar, da ética da bênção, né? Cuidar do ser em si, acolhê-lo, contemplá-lo, respirá-lo, encarná-lo, comunicá-lo, e cuidar do ser no outro, acolhê-lo, respeitá-lo, escutá-lo, se for necessário, orientá-lo, fazê-lo desabrochar. É disso que se trata quando a gente fala de inserir essas artes e práticas de cuidado dentro desse grande contexto, né, desse programa. E eu sou surpreendido pelas experiências, né? Nós somos, quando uma intervenção muito simples, mas que concretiza este olhar real, eu vejo você, eu estou aqui por você, o quanto isso é capaz de gerar esse desabrochar, né?
essa vontade de vida que a Ivone relata. Então, eu lembro sempre de quando eu comecei a contribuir com esse projeto, a Ivone relatar de alguém dizer: tem algo acontecendo dentro de mim. Uhum. Eu saio daqui, eu tenho vontade de me cuidar melhor. Eu tenho vontade de ver os meus documentos, de cuidar da minha documentação. Então, é claro que tudo isso envolve um estar junto, darmos as mãos, né? Porque cada ação que acontece é resultado de boa vontade que é sensibilizada nas pessoas que, como vocês agora, estão entrando em contato com a existência de uma ação como essa, né? Então, nós temos sim, um campo para ser nutrido, desde o auxílio ao essencial, até as pessoas que possam vir contribuir com os seus trabalhos nas rodas de conversa, nas intervenções, nas práticas integrativas que proporcionam esse contato com esse desabrochar, com esse reconhecimento de si mesmo, né? E a contribuição que a gente leva da Unipaz é essa visão que Pierre Weil nos legou de uma ecologia profunda, da ecologia pessoal, a paz comigo mesmo, a ecologia social, a paz com o outro, e a ecologia ambiental, a paz com o universo, né? O vídeo que a Ivone se refere, e eu vou passar agora, é de um seminário que a gente teve a oportunidade de levar, que é o seminário base da Unipaz, a Arte de Viver em Paz, desenvolvido pelo Pierre Weil, que tem por objetivo essa sensibilização. Então, mais do que qualquer palavra que nós possamos trazer, ouvir as pessoas que viveram essa experiência de cuidado e a proposta de uma pedagogia de educação para a paz, de se reconhecer primeiro onde começa a paz, onde começa essa paz, né? Vocês vão perceber nas falas das pessoas a referência a essa ecologia profunda. Então, vou deixar que vocês apreciem o vídeo. Aymara, eu vou contar com um legalzinho assim para saber se o áudio está rolando legal, tá bem? Eu agradeço para o Jaime, né, tá ensinando essa experiência da paz para nós, né, porque é uma coisa que isso aqui eu não tinha muito habitado junto com a paz, né, eu sempre carreguei no meu coração desde pequeno, sempre foi a maldade, entendeu, porque eu fui criado pela avó e tive muita dificuldade na vida, não tive pai do meu lado para estar me educando, para estar me ensinando o que é o errado, o que é o certo. A avó ensinou um pouco, mas o cara meio nasceu meio revoltado, né, e sempre naquele motivo para resolver, nada não era base de conversa, tudo a base de pancada, paulada e pedrada e as doiduradas, né? Então hoje, ontem, a partir de ontem e hoje, cara, tu veio estar me ensinando a paz, entendeu? Pô, hoje já me vejo outra pessoa, entendeu? Porque um dia atrás eu já não era a mesma pessoa que nem vocês me ensinaram a ter a paz, entendeu? Porque eu sou meio grossão, meio broto, entendeu? Isso já vem de geração de família, que a família também já não é muito amoroso, né? Sempre são tudo meio psicopata. Aí o cara já vem também, já meio louco também, né? Mas hoje, pô, agradeço muito pela atenção que tu teve aqui, dando a oportunidade de vir ensinar a nós.
nós, dar a paz para nós, entendeu? E explicar para nós, dar o carinho da paz, da natureza, né? Para nós estar mantendo, cuidando de tudo aí, né? E que nem semana passada eu tive um transtorno, eu já queria resolver com as mãos e os punhos, os braços e as pernas, né? Mas hoje eu já vejo diferente, entendeu? Que nem tu já tá falando. Essa semana eu já vou ter mais um debatezinho lá sobre esses negócios aqui do abrigo lá. O cara já vai prontamente capaz já para conversar uma ideia, um diálogo melhor, né? E eu só agradeço e peço muito obrigado pelo carinho que o senhor deu para nós aí e atenção de paz para nós. Eu fui saber que eu ia dormir aqui já na hora que eu tava vindo dentro do carro, tanto que eu não trouxe bolsa, eu não trouxe nada, eu só vim com a roupa do corpo e eu realmente não precisei de nada. Eu acho que tudo que eu precisava eu encontrei aqui. Eu não tenho como agradecer isso. Qualquer palavra que eu disser de agradecimento não vai ser o suficiente. Mas o que eu tô sentindo, isso aí pra mim tá muito gratificante. E tá aqui pra mim foi um presente incrível em todos os sentidos, de poder interagir, ouvir e aprender. Consegui me encontrar comigo muitas vezes, consegui pela primeira vez na minha vida, aos 52 anos, eu fazer uma reflexão minha, só minha comigo mesmo, rever muitas coisas, até muitas atitudes, muitas coisas que eu fiz achando que eu estava fazendo em benefício próprio, eu estava mais violentando do que ajudando, porque eu fazia no impulso. E hoje, daqui eu estou levando fora as ruas mais paz, porque aqui eu estou no meio do Benjamin Maria, meu povo, né? População de rua. E assim, gosto muito do jeito que eu sou tratada, sabe? E às vezes eu vi que não precisa muito, sabe? Que às vezes a gente é muito gananciosa. E eu vi que o mínimo de coisa que eu tive aqui, e eu tive muita escuta. Ai, eu gostei bastante. Nossa, Jairo do céu, me chama direto. Então, para mim foi um aprendizado e o respeito que eu tenho por esse momento aqui, por que se passou na minha vida aí com vocês. E eu vi que houve mudança, assim, de ontem para hoje, como vocês comentaram, mesmo a mudança foi visível na cara de cada um, no comportamento de cada um hoje. Um agitamento, hoje todo mundo está escutando, todo mundo está atento ao que a gente está falando. Então, para mim, isso tem sido um aprendizado muito grande. E com essa terapia toda, com essa dança toda, meu Deus, a gente sai até leve, né? Porque ignorância Não leva nada. não se leva a nada e não está com a gente. Né? A grosseria, então, a gente aprendeu a dar valor à vida, ao ser humano, principalmente às pessoas, né? Ao ser, à floresta. Então, foi um aprendizado muito grande, eu só tenho a agradecer a todos, né? Todos igual. E é isso. A gente aprendeu muita coisa para levar para os outros, para casa, para a gente mesmo, né? E que somos todos um só. E eu sou assim, ó. Eu era esse galinho seco aqui, ó. Eu era pequeno esse galinho. Mas hoje eu não sou mais seca. Eu sou viva. Eu sou... E quando eu saí de casa, eu saí com um pensamento completamente diferente. E eu posso retornar à minha casa, ao meu marido, e mostrar para ele as coisas que eu aprendi aqui demais. Que eu tenho certeza que a partir que eu botar o pé dentro da minha casa, eu já não sou a mesma Carla que quando eu entrei aqui. E com a mudança que eu aprendi aqui, com certeza a minha vida a dois vai mudar completamente. Então, esses 2 dias, eu consegui parar, eu consegui brincar, eu consegui me desligar lá de fora. Isso é uma oportunidade para mim, foi muito boa, né? Falar de paz, falar de tranquilidade. E eu vou tentar exercitar isso lá fora, né? Porque é importante a gente exercitar também, né? Então, paz, né? A gente ouve muito falar de paz. E o seminário, para mim, ele foi transformador.
eu vivi muito tempo sem paz, muito tempo. Então eu entrei num processo, e esses dias aqui foi muito esclarecedor, né? Porque sempre tive muita violência dentro de mim, violência na comunicação, violência nas ações, violências de fato, de tocar as pessoas, né? Mas o que eu aprendi? Eu aprendi que se pode trocar, se pode conseguir essa transformação. A paz, ela é real. A partir do momento que você começa a ser guiado em caminhos e práticas de paz, primeiramente consigo, né? De se ver, de ter essa percepção diferente. A paz não está lá, a paz não está no outro, a paz está dentro de nós. Agora, como acessar, né? Como falou, vem um histórico de violência, tem todos os históricos negativos que nos roubou essa paz. Acesso a essa informação a gente não teria se não fosse o mestre Jairo, se não fosse, né, a mamãe Ivone, e foi muito gratificante, muito pontual. Ontem eu cheguei aqui com muito temor, estava com muito medo, um medo dentro de mim, assim, absurdo. E todas as práticas, todas as vivências, elas me trouxeram, como disse o Eduardo, bastante lembranças, me deu uma consciência, né, de mudança, de não temer. Por quê? Porque eu tenho a paz em mim, né? Eu só tenho que acessar essa paz. Não é uma frase, não é uma música, ela é real. A paz, ela tem uma música que fala assim: a paz invadiu meu coração. Mas a paz, ela nos preenche quando a gente consegue alcançar, entender que ela mora em nós, ela habita em todos, e temos isso, né? Então, assim, hoje, nesses últimos tempos, eu tenho aprendido isso, né? Eu queria muito fazer um curso chamado Inteligência Emocional, mas eu não tive acesso. Mas esses poucos dias aqui eu pude compreender, ter uma consciência diferente. E eu aclimada, né? A falta de paz não está na comunicação, na maneira de falar, né? A paz, ela é real dentro de nós, só temos que nos lembrar disso. Então, assim, como você disse, mestre, eu estava orando muito, né, por paz, e veio várias situações. Isso foi muito legal quando tu colocou, né? Eu vivi situações de preconceito no ônibus, agora, na atualidade. E com essa história da bipolaridade, né, da violência que eu não conseguia controlar, eu tinha muito medo até de sair, de transitar no meio da galera, com medo das minhas reações. E dentro do ônibus, eu tive uma oportunidade de pensar e falar assim: não, isso não é meu, é do outro, eu estou em paz, né? E eu convidei a senhora, falei: senhora, por favor, né? E ela se recusou a ficar perto de mim, né? Então eu não chorei, eu não tremi, eu não tive aquela raiva absurda, né, que me fazia, como eu gosto de falar, perder o equilíbrio, né? Por quê? Porque naquele momento eu tinha paz. Então eu quero te agradecer de verdade por esse seminário, pela tua, como disse ela, pela tua disponibilidade, né, pelo teu amor e o teu zelo para com as nossas vidas, né? Agradecer a Ivone e agradecer a todos que direta ou indiretamente fez possível esse momento para nós, né? A gente não teria acesso, de verdade. Gratidão, gratidão. Então, gente,
Tem uma pergunta aqui da Alessandra, ela trabalha com crianças em abrigos de proteção, quer dizer, ela trabalha lá na pontinha, né? E ela pergunta como articular estratégias para a compreensão de atores que se deparam com essa realidade, para se tornar política pública. Se vocês teriam, se a Ivone teria alguma coisa a falar para ela. Veja, as políticas públicas, elas nascem das demandas que vão aparecendo e das ações, dos resultados que vamos tendo e das articulações enquanto sociedade que vamos fazendo. Eu vou responder, eu até conheço o trabalho com as crianças, né? Eu vou responder a partir da população de rua. Nós chegamos num momento no mundo que nós que entendemos que a forma mais efetiva de uma pessoa sair da rua é ser incluída numa moradia. Parece fácil, não é? Porque quando ela é incluída, quanto mais tempo de rua, quando incluída na moradia, ela tem medo de si mesma, medo de sua história, medo da noite, medo da solidão, medo das quatro paredes. Mesmo que tenha comida, que tenha cama, que tenha banho, ela é capaz de fechar a porta. Nós temos casos que fecham a porta e vão para a rua, dormir na rua. E durante o dia de manhã volta para casa. E fica na casa 1 hora, 2 e volta para a rua, porque na rua tem muita companhia. Então, no caso dos adultos, não basta incluir na moradia. Então, quando nós estamos hoje fazendo um processo de inclusão dos casos que vão morrer na rua, nós estamos nos desafiando, incluindo estes casos na moradia. Nós estamos também constituindo, nos organizando em equipes, fazendo acompanhamento destas pessoas dentro da moradia para que possam vencer seus próprios monstros. Então, por quê? Porque nós precisamos, de fato, contribuir para que se crie política pública, não só de inclusão na moradia, mas de inclusão numa moradia com qualidade, numa moradia com acessibilidade, uma moradia com acompanhamento. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos nos frustrar novamente e reforçar a teoria de que não adianta fazer nada porque eles não querem nada com nada. Então, penso que a forma mais eficaz é, de fato, nos organizarmos como rede de apoio. Porque se hoje nós temos na Grande Florianópolis, e hoje nos estendendo para o Estado, mas também tem no Brasil, várias pessoas em situação de rua inseridas na habitação e sendo acompanhadas. E nós não damos conta, porque o acompanhamento não é para saber se ele lavou a roupa, se limpou a casa, se comeu, não é? É o acompanhamento deste ser. E acompanhar o ser é ter tempo da escuta, é ter tolerância, ter paciência, ter capacidade de um dia ir bem, no outro dia não ir, ter capacidade de a gente entender que um dia ele vai fazer algo que você vai ficar feliz e no outro dia você vai se frustrar, mas você não vai desistir. Então, fazer o acompanhamento acaba sendo, às vezes, mais desafiador do que a inclusão dentro da casa. Então, de fato, hoje, se você me pergunta hoje qual é o maior desafio de quem está na moradia, é acompanhamento. Porque é preciso que tenham pessoas que tenham essa capacidade de não querer, que faça a escuta e que dê o tempo de aquela pessoa fazer o seu processo. Ora, para que isso avance, nós temos que estar em rede. E penso que é a mesma coisa em relação à criança e adolescente. É preciso que se constitua a rede de apoio, precisa que se constitua a rede de parcerias enquanto sociedade civil e que a gente consiga, enquanto coletivo articulado,
fazer a defesa, fazer a pressão, fazer o processo de intervenção junto às prefeituras. Obrigada, irmão. Eu gostaria de complementar também na importância desse trabalho e que a gente está procurando, fomentando essa ampliação de olhar em diversos níveis, né? E isso que a Ivone fala da rede de apoio é fundamental. Veja só, o nosso tema é um tema importante, mas que ele precisa ganhar visibilidade, né? E ganhando visibilidade, nós aumentamos os aliados e as pessoas de boa vontade que possam contribuir da forma que podem contribuir, né? Então eu peço licença, segue a Pastoral do Povo da Rua, veja as campanhas, as possibilidades. Às vezes a gente se pergunta, né? Mas como eu posso ajudar? E às vezes você pode contribuir com algo muito simples, né? Nós temos, por exemplo, que nasceu dentro de uma atividade que nós tínhamos na nossa escola de Reiki, na Atma Amara, os grupos de Reiki voluntário em unidades para o cuidado das pessoas em situação de rua. Então, um dia no mês, você pode ajudar, pergunta. Se você se pergunta, mas eu não sei como eu posso ajudar, a rede está disponível para dizer, para ajudar você a encontrar o que pode oferecer, o que você pode ofertar e incluir na tua realidade, né? E assim a gente vai ganhando esta força, essa nutrição que toda essa rede também precisa, né, Ivone? E aí sim a gente é capaz de, como o Jean-Yves, um dos nossos mentores, fala, né? A gente ouve o ruído do que está desmoronando o tempo todo. Se a gente parar um pouco, nós vamos conseguir ouvir o barulho das sementes que estão brotando. São poucas, é quase silencioso, mas elas estão brotando. Elas estão brotando. E essa atividade não está acontecendo agora. A Ivone tem anos de dedicação a essa causa. Então, agradecendo essa oportunidade de, mais uma vez, poder contar. Isso está acontecendo, é real, é possível. E você olha a beleza dessas pessoas, você vê quantos talentos tem ali, quanta diversidade, quanta particularidade para integrar e entregar para a vida. Você sabe que nós fazemos uma forma que nós encontramos de escuta. Semanalmente, nós fazemos o que chamamos de rodas de conversa. Então, nós criamos vários espaços em vários lugares onde as pessoas se reúnem e, num círculo, fazemos as conversas. As conversas, às vezes, não precisa ter um tema específico, porque, às vezes, as pessoas chegam, se apresentam, e, a partir da apresentação, os temas já vão aparecendo e um vai ajudando o outro. Qual é a importância disso? A gente sai do primeiro atendimento individual, porque no individual ele quer resolver o seu problema pessoal, e se nós ficarmos no individual, nós não contribuímos para que essa pessoa se perceba e ouça que sua história e que as histórias dos outros, as histórias de vida dos outros, podem contribuir com a sua e a sua pode contribuir com a dos outros. Então, nós fazemos rodas de conversa em torno de 2 horas,
semanalmente, em vários lugares. Depois, nós costumamos fazer uma imersão mensal. Então, assim, aquelas pessoas que ficam mais tempo nas rodas de conversa são convidadas a um encontro mensal, um dia inteiro, às vezes 2 dias inteiros, às vezes 2 dias e meio. Buscamos os lugares que são cedidos por pessoas amigas e, muitas vezes, buscamos também a alimentação que é doada e eles mesmos cozinham para eles próprios. Então, às vezes, a gente faz as imersões com dinheiro ou sem dinheiro, né? Mas fazemos as imersões. Nas imersões, como é um tempo maior que se fica junto, no final daquela imersão, já se é uma família. Não se tem mais a diferença entre quem é da rua e quem não é da rua. Porque o clima, a relação, o conteúdo, o movimento do dia é tão intenso que chorar e rir e se abraçar é natural a todos nós. E acontece comigo, que não sou da rua, que não moro na rua, e acontece com a outra pessoa que mora na rua, e aí, no fim, nós somos um ser único. Nós somos eu diria que uma alma só. Não existe mais eu e ele, um nós. Né? E quando esse nós acontece, de novo, quando a gente retorna das imersões, é sofrido voltar da imersão e ter que abrir a porta do carro, ou do micro, ou seja do que for, e tchau, e até a gente se vê na semana que vem, e ele volta para a Marquise. É sofrido isso, muito difícil. Então, nós nos empenhamos em fazer um movimento de captação, enquanto o poder público não cria isso como política pública, para incluir em habitação, ou nos abrigos que as prefeituras oferecem. Após as imersões, que vem o desafio de um acompanhamento mais interno, mais pessoal. Antes da imersão, é muito comum você conversar com um jovem de 25 anos na rua e você perguntar para esse jovem o que você quer da vida. Ele não sabe, ele não tem sonho. Muitos deles chegam a dizer assim, olha, eu desisti de viver, eu vivo, eu como, durmo, mas eu desisti de pensar, eu desisti de sonhar. É muito comum isso. Após as imersões, aquilo que na chegada não tinha, quando sai da imersão, ele tem, como se, para mim, é quase como um chafariz, né? Aquilo brota a manifestação do sonho, as manifestações do que desejam, o entusiasmo por querer é muito intenso. Aí, é claro, aí nós continuamos com as rodas de conversa, porque nós precisamos alimentar esta chama que na imersão foi aquecida. Nós não podemos fazer isso e largar de mão, porque isso não gera resultado. A gente tem que se dedicar a alimentar a chama. Então, quando as pessoas vão chegando, principalmente terapeutas, quando chegam e dizem, eu quero participar, eu quero ajudar, nós agradecemos porque são oportunidades de contribuírem para que esta chama se mantenha acesa, se mantenha aquecida. E aí, claro, aí vem de novo, né? Os passos seguintes são, quando ele entra nesse entusiasmo, ele está te dizendo, eu não quero mais a rua, eu vou fazer meus documentos, eu quero trabalhar, eu quero morar, eu quero falar com a minha mãe. Aí vem toda uma outra demanda, que aí a gente tem que fazer outros movimentos com outras redes para dar conta de fazer acontecer. Então, veja que não tem parada, é um movimento. Aham. Microfone. Oi, Ivone. Se quem está nos ouvindo, pessoas que estão nos ouvindo, ou que ainda vão nos ouvir, porque fica gravado, se sensibilizaram e disseram, eu quero dar um minutinho da minha vida que seja para colaborar. Aonde buscam? Olha, primeiro é melhor que nem busque em lugar fixo, né? O melhor seria, você tem o contato do Jairo, ou meu contato, ou no Insta tem a pastoral de rua,
Isso que eu quero. Vai no Insta, na Pastoral de Rua, e vai achar caminhos de poder Vai. Pastoral da População de Rua, ali vai achar. Mas se não, aí tem o Jairo. E os nossos da Unipaz, procurem a Unipaz, que a Unipaz vai saber encaminhar. Obrigada. Isso, perfeitamente. Mas é muito bonito, assim, porque quando a gente começa a fazer esse movimento, a menor experiência que você viva disso, porque eu sempre digo assim, tem que ser bom para mim e bom para o outro. Então, o pouquinho tempo que você se permita para poder viver essa experiência é tão rico para a gente, é tão lindo. E aí a gente passa a encontrar uma pessoa em situação de rua não mais como se fosse qualquer pessoa e como se fosse todo mundo igual. Cada ser é um ser. E é de uma beleza, é de uma nobreza, porque eu para mim, na minha experiência, a pessoa que está em situação de rua é a pessoa no que tem de mais suprassumo da vida, ela não tem nada. Ela só tem a ela naquilo que lhe resta. O ar que ela respira, porque não tem sonho, mas tem uma vibração de desejo interno ali que, se mexido, a gente depois nos transforma, de fato. A transformação é nossa. Então, vale a pena. A gente está tocando a vida na sua essência. A gente não está tocando nas coisas, nos títulos, no dinheiro, na fama, no status, na propriedade. Não, é na vida. Porque é só isso que existe na nossa frente, nessa pessoa que está nessa condição. É ela, com o ar que ela respira. Um menino ali diz, né? Ele diz: eu vim para cá com a roupa do corpo. Às vezes acontece assim, a mim me impacta, né? Eu vou terminar aqui, que eu digo assim, eu vou encaminhar você para um local X, vai lá no abrigo e pega as suas coisas e vem e me encontre em tal local. E a pessoa diz assim, olha, mas eu não tenho, eu estou aqui. Olha, você não tem nada para pegar? Não, eu estou aqui. E isso me impacta, porque a gente sempre tem uma coisa para buscar em casa, né? Eu vou em casa, pegar tal coisa, e me assusta muito, assim, não, eu estou aqui, senhora, pode ir, o que a senhora quiser. É isso aí, e isso que a Ivone relatou também, né, a gente sai muito nutrido por viver essa paz em ação e viver esse sentimento de pertencer, né, de estar ali numa família, de se relacionar, e aí as fronteiras desaparecem, né, Mara? Aí a gente vive isso que é o que nós nos dedicamos, né, dissolver a separatividade e estar junto. E aí, no final, a gente está aguardando amigos, pessoas que vão voltar para a rua, e a gente busca esta força, esses aliados para atuar no conjunto do processo que a Ivone antecipa, né? Cada etapa tem a sua característica, vão surgir outras demandas, vai ser um outro território, mas fazer isso chegar, né? Para que as pessoas conheçam e percebam que podem contribuir. Amanhã a gente vai estar com um dia de uma imersão de cuidado com arte-terapia, com um grupo de pessoas, e esse desabrochar é para todos nós. A experiência de poder viver isso e contribuir para dissolver essas fronteiras, contribuir para a visibilidade, é o que faz a grande transformação. E aí a gente está vivendo o mundo que a gente quer viver, aqui e agora, não um dia, quem sabe. Né? Uau!
Que maravilha ouvi-los, que maravilha saber desse trabalho tão pacífico, paz em ação de verdade. Somos realmente com cada pessoa. Que experiência inacreditável. Eu já estou com muita vontade. Estou com vontade, não. Eu vou daqui a pouco estar aí, pelo menos um pouquinho, porque eu escuto o Pierre Weil sorrindo, dizendo é isso que eu quero ver acontecer. Isso é cultura de paz, isso é paz acontecendo de dentro para fora. Muitíssimo grata pela presença, pelas falas maravilhosas e pelo incrível trabalho de paz que você, Ivone, faz há tantos anos, dedicando sua vida a isso, e que o Jairo já acompanha também há tanto tempo. E podem crer, vocês acharam alguém de dentro da Unipaz que vai falar disso com cada grupo que conversar. A gente diz, eu estou desanimada, eu não sei o que fazer. Eu vou dizer, eu sei o que você pode fazer. Vai, procure isso aqui, que tem muita coisa boa para você fazer e para você receber em troca do que está fazendo. Ganharam uma marqueteira para vocês de todo o coração. Muito grata pela participação e vamos voltar mais vezes, né? Mais gente precisa realmente ouvir isso, ouvir essas pessoas falando. Que aula de arte de ver em paz essas falas nos deram, né? Eles disseram que os facilitadores contam para nós, só que eles vivem isso na vida deles. É maravilhoso. É verdade, é verdade. E saber que a primeira fala que você ouviu do vídeo lá, tá aqui uma nobreza. Que bom. Tá numa casa, tá lindo, assim. É de um dia para o outro, é uma coisa muito. Eu tenho muita paixão por isso, assim, sem explicação. Melhor é viver mesmo. As suas falas nos mostram a sua paixão, ela é evidente no teu olhar, no teu rosto, na tua fala. Muito gratos, boa noite, pena que a live é muito curtinha, né? A gente queria ficar ouvindo muito mais tempo, mas o Cronos está aí. Gratidão e voltem para outras quartas da paz. Vocês estão vendo o que a Unipaz oferece nessas lives. Na verdade, ela conta um bocadinho do muito que tanta gente faz pela paz. A paz não faz barulho, mas ela aparece. Muito boa noite, querida. Gratidão, Unipaz. Boa noite a todos. Somos um.